A prática do tantrismo branco. Que haja amor entre esposo e esposa, porque o amor é a base, o fundamento da grande obra. Inquestionavelmente, isto do grande arcano correspondeis exatamente com a ciência tântrica, com o tantrismo. Existem 3 classes de tantrismo: tantrismo branco, tantrismo negro e tantrismo cinza. Item tantrismo branco entendese por tantrismo branco Sahaja Maituna sem ejaculação do enseminis. O porquê, como dissera sabiamente Filipe Teofrasto Bombasto de Oenhen, auréola Paracelso dentro do enseminis encontrase todo ens virtutis do fogo. Assim, pois, no tantrismo branco está excluída a ejaculação do enseminis. Item tantrismo negro é diferente. Os tântricos negros cometem o crime de derramar o vaso de Hermes Trismegisto durante o Sahaja Maituna, e isso é grave, porque dessa forma eles desenvolvem o abominável órgão kundartiguador. O quero que compreendam, que mediante o tantrismo branco conseguese o despertar da serpente sagrada em forma positiva. A serpente é, digamos, o fogo eletrônico solar, o poder sexual, digamos, em seu estado mais sutil, um tipo de energia transcendental. Obviamente, esse fogo sagrado, esse Kundalini como se lhe diz no Oriente, sobe pelo canal medular, e conforme ascende, vai despertando cada um dos poderes íntimos do ser humano. No tantrismo negro tudo é diferente. Os tântricos negros cometem o crime, como já disse, de derramar o vaso de Hermes. Então o Kundalini, em vez de subir, desce, precipita-se desde o cóccix para os infernos atômicos do homem. Esse fogo precipitando-se para os baixos fundos animais, é o que se chama o órgão kundartiguador, que o converte de fato, em uma personalidade tenebrosa, em um demônio terrivelmente perverso. Item tantrismo cinza. Existe também o tantrismo cinza. Nele não se dá muita importância à questão da ejaculação seminal, às vezes se ejacula, às vezes não se ejacula. Total, que em conclusão, o único que querem é perpetuar o gozo sexual, o gaude da cópula química com o propósito de satisfazer seus sentidos, e isso, de fato, é um delito que a nada conduz, a longo prazo se converte em magia negra da pior qualidade. Assim, pois, o importante é o tantrismo branco, mas deves evitar, já o disse, cuidadosamente o derramar o vaso de Hermes Trismegisto. O desejo refreado fará subir, fará transformar ou transmutar, digamos, o sagrado esperma em energia, e essa energia ascenderá por determinado par de canais que estão colocados ao redor da espinha dorsal. No Oriente a esses canais se lhes chama Ida e Pingala. Chegará um momento em que as forças de Ida e Pingala, quer dizer, os poderes solares e lunares, se unam no Triveni, perto do cóccix, e como resultado, então, despertará a serpente Kundalini, subirá pela medula espinhal para transformar-nos radicalmente. Durante a prática há que cantar os mantras terceira. A. O. Item estudante. Em voz alta, melhor? Item mestre. Se pode cantar em voz alta, tanto melhor, se não se pode cantar em voz alta, pois, em voz muito baixa, e se tampouco é possível em forma baixa, suave, pois, então, ainda que seja com a mente, tudo depende das circunstâncias. Indubitavelmente, não deve existir durante a prática do Sahaja Maituna paixão animal. Requer-se que haja pureza de pensamento. É inquestionável que o sexo tem seu próprio sabor, e digamos, o estado erótico, e é natural. Mas luxúria é outra coisa. Luxúria é questão, digamos, de pensamentos bestiais, de profanação, não é? Porque, indubitavelmente, quando se tem pensamentos morbosos, existe luxúria e há que evitá-la cuidadosamente, não ter na prática pensamentos morbosos de nenhuma espécie. Necessita-se uma atitude edificante e essencialmente dignificante, que haja pureza no pensamento, na palavra e nas obras. Assim é como se deve trabalhar. A princípio não convém fazer práticas longas porque como quer que o organismo não está acostumado, pode ressentir-se. Convém que a princípio as práticas sejam curtas, quando muito de uns poucos minutos. Conforme vá passando o tempo, podem-se ir alongando as práticas, é questão de tempo. Se desgraçadamente chega a sobrevir um orgasmo de tipo fisiológico, pois convém então retirar-se do ato e deitar-se de barriga para cima no chão, reter o alento,
se é possível controlando as fossas nasais com os dedos indicador e polegar, e ao reter o alento se envia a corrente nervosa para baixo, para esses esfíncteres que comunicam as glândulas sexuais, digamos, com a uretra, para evitar que o esperma sagrado possa ser eliminado. Se o esforço é muito grande aqui, e então de maneira nenhuma será queda. A queda é unicamente tal, quando o orgasmo foi provocado pela vontade. Mas se o orgasmo veio em forma involuntária e se ademais o tântrico se esforça, se sacrifica, luta deitado na posição de decúbito dorsal, quer dizer de barriga para cima, refreando por esse orgasmo para evitar o escape do licor seminal, pois então não houve queda. A queda, repito, dá-se quando um provoca o orgasmo, quando existem, digamos, assentimentos da vontade, quando um se dobra ante a besta sem ter que evitar cuidadosamente o orgasmo fisiológico. Item estudante. Para os casais que estão se iniciando é importante praticá-lo com a chave tão, não? Item mestre. Pois eu não ouvi falar dessa chave exceto ao mestre GK, não sei pois, digamos, sobre esse tipo de prática, porque como não a usei, não a pratiquei, não posso, digamos, dar-lhe um conceito, não é? Item estudante. Em um livro seu creio que vai dar desenhos de diferentes posições, é verdade? Item mestre. Eu dei, precisamente, todas as posições sagradas, as que estão em um mistério do áureo florescer. Sim, aí estão algumas, até ilustradas. É bom estudar a fundo esse livro, porque por meio dele podeis vos orientar inteligentemente. O mestre GK tem praticado com Atão e claro, ele pode dar seu conceito sobre o particular. Eu não poderia contestar porque de fato nesse sentido, porque quando pratiquei o Maituna, quando trabalhei com o Maituna, nunca usei Atão. Baseei-me exclusivamente, digamos, nas asanas que se tem dado no mundo oriental para a prática do Maituna, tal como estão escritas em alguns textos sagrados do Indostão e do Tibete. Não quero dizer que a chave do tão não seja útil, ao mestre GK deu muito bom resultado, e possivelmente alguns que a praticaram deu muito bom resultado. Não é. Só me abstenho de dar conceitos, porque não a experimentei, e um não pode conceituar sobre algo que não tem experimentado por si mesmo. Item estudante. Quer dizer, das posições, creio que a mais favorável pode ser essa, porque é na que menos risco se corre, eu creio. Item mestre. Em todo caso, há, creio, em O Mistério do Áureo Florescer, todas as posições tântricas, ou asanas tântricas que se usam no mundo oriental para a prática do Sahaja Maituna. Item estudante. Mestre, quanto ao mantram Iao. Se o vai mantralizando em voz alta, a mente como deve pensar que sobem os vapores seminais? Item mestre. Pois é melhor que não pense, o que sobe, sobe, sobe sem necessidade que um pense. É óbvio que ao refrear, digamos, o impulso animal, o esperma sagrado se transforma em energia. Essa energia, por sua vez, se bipolariza em correntes solares e lunares, positivas e negativas. As positivas ascendem por Pingala e as negativas por Ida. Em todo caso, são um par de cordões nervosos que existem na medula espinhal, por ali sobem sempre as correntes solares e lunares. Os átomos solares são positivos, os lunares são negativos. Quando fazem contato no Triveni, perto do cóccix, vem o despertar do fogo sagrado. Item estudante. Também praticando o grande arcano, é um momento oportuno para eliminar, verdade? Item mestre. Sim, é certo, durante a prática do Sahaja Maituna, se um quiser pode suplicar a Devi Kundalini, a Shakti potencial, nossa mãe cósmica particular, pois cada qual tem a sua, para que elimine de nossa natureza psíquica tal ou qual erro psicológico, que já nós compreendemos a fundo, integralmente, em todos os níveis da mente. Item estudante. Se refere à Divina Mãe Kundalini? Item mestre. Há que suplicar-lhe, as Sagradas Escrituras dizem, pedi e vos será dado, batei e vos será aberto, item estudante. No momento em que se está praticando o Sahaja Maituna se forma um querubim, não é? Item mestre. Bom, durante o Sahaja Maituna as forças masculinas e femininas se misturam, não é? E pode, naturalmente, utilizar-se certa potência interior para, em todo caso vital, o que verdadeiramente interessa é a súplica à Shakti potencial, a mãe cósmica particular.
No mundo hebraico falase muito, por exemplo, sobre os sefirot cabalistas. Mencionase a Keter, o ancião dos dias, a verdade das verdades, a misericórdia das misericórdias, o oculto do oculto, etc. Logo segue Chokma. Chokma é o Cristo íntimo. Depois segue Bina, é o Espírito Santo, o Senhor Shiva, o arquierofante e arquimago. Por sua vez o Senhor Shiva se desdobra na mãe cósmica particular de cada um de nós. Demais está dizer que cada um de nós tem seu Shiva particular, como seu Chokma e seu Keter. Inquestionavelmente que este Shiva particular desdobrado na mãe Kundalini é extraordinário. Ela, a mãe divina, é a Eva de cima, a Eva celestial, e esta divina pareja são o fundamento de tudo. Seguem depois os outros sefirot da Cabala, os do triângulo ético, como são Chesed, o íntimo, Gebura, que é nossa alma espiritual, que é feminina, e Tiferet, nossa alma humana, que é masculina. Depois advém, maravilhoso, o triângulo mágico, formado por Netzach de seu mundo mental, a mente própria particular, logo HOD, que é o astral, e Yesod, que é, digamos, o corpo vital ou etérico, e também o Linga Sharira dos Indostanes. Malkut, propriamente, é o mundo físico. Mas bom, o que quero dizer-vos, é que ele e ela, Shiva Shakti, nosso Pai que está em secreto, e nossa Divina Mãe, encontram-se na pedra cúbica de Yesod, quer dizer, na nona esfera, no sexo. Aí se encontram, aí se unem sexualmente. Ali também se encontra o maravilhoso Sefirot da Ata, do qual falam os cabalistas hebraicos, que é o Sefirot da sabedoria, da inteligência, da compreensão, e sobretudo, é o Sefirot, falando especificamente, da ciência tântrica. Inquestionavelmente, da Atra tantrismo, só por meio do tantrismo podemos nós conseguir a autorrealização íntima do ser. Sem o tantrismo, sem da Atra, não seria possível chegar à autorrealização. Existem escolas diferentes que pensam que o Kundalini é possível despertá-lo, por exemplo, por meio do pranayama. Tal conceito não tem uma base fundamental. Quem tem preconizado essa ideia tão equivocada, não são verdadeiros iniciados, ou pelo menos não chegaram à iluminação. Item estudante. O pranayama é o que chamam a prática de solteiro, não é? Item mestre. Pois, o pranayama é o sistema que existe para a transmutação das energias sexuais por meio da respiração, prática de solteiros. Inquestionavelmente, o pranayama é útil para limpar os canais de Ida e de Pingala. Costuma suceder que escapem algumas faíscas, digamos, do centro esse cochijo, do centro esse onde está encerrado o fogo serpentino, e que subam pelo canal de Sushumna, quer dizer, o canal medular, e produzam algumas iluminações ou despertares. Mas sucede que os que não estão devidamente autorrealizados, ou os que não estão realmente, para falar mais claro, sem temor a vaguezas de nenhuma espécie, creem que pelo fato de que uma faísca despertou, já despertou o fogo Kundalini, e isso não é certo. A serpente sagrada Kundalini não desperta senão por meio da ciência tântrica, por meio da sábia combinação dos poderes masculinos e femininos. O fato mesmo psicofisiológico de que o chakra é esse ou centro magnético onde está encerrado Kundalini, se acha entre os órgãos sexuais e o ânus, está a nos indicar muitíssimo, verdade? E se observa logo cuidadosamente a forma desse chakra, podese ver aí um yoni no centro, um yoni feminino, claro, porque o yoni é feminino, e dentro do yoni no centro há um falo, ou seja um lingam, e nesse lingam ou falo, que quer dizer o mesmo, está enroscada a serpente sagrada. Resulta interessante isto, verdade? Que exista um lingam yoni em gesto esotérico, místico ou mágico, no centro desse chakra, é algo que nos deve pôr a refletir. Não esqueçamos que o lingam é o falo e o yoni é o útero, e repito, devemos meditar muito nesse fato de que a serpente sagrada está enroscada 3 vezes e meia, precisamente, nesse falus mágico, que está no centro do chakra e dentro do lingam. Isto nos está dizendo que só por meio do lingam yoni é possível despertar a serpente ígnea de nossos mágicos poderes. Qualquer outro sistema para despertar o Kundalini resulta de fato absurdo, contrário à constituição fisiológica, ou melhor digamos, psicofisiológica do chakra Muladhara. Assim pois, só por meio do erotismo sexual transcendental, conseguese o despertar da serpente ígnea de nossos mágicos poderes. Ela sobe pelo canal medular,
e em seu ascenso vai despertando cada um dos centros, digamos, da espinha dorsal, abre cada uma das 7 igrejas. 1. A primeira que se abre é, obviamente, a igreja de Éfeso, que nos dá poderes dentro do reino mineral. 2. A segunda, pois, está à altura da próstata, a igreja de Esmirna. Como a mulher não tem próstata, pois, diríamos na mulher, está à altura do útero. Na mulher, em lugar do chakra prostático, tem chakra uterino, que é o mesmo, chakra prostático ou uterino é o mesmo, de todas as maneiras tem seu chakra. Essa é a igreja de Esmirna que dá poderes sobre as águas da vida. 3. A terceira igreja que se abre é a de Pérgamo. Está situada, aqui, na região do plexo solar. Essa nos dá o poder da telepatia e também o poder sobre o fogo universal. 4. E a quarta igreja que se abre é a de Tiatira, que está, aqui, no coração, do Cardías. Desperto esse chakra podemos entrar e sair do corpo físico à vontade, desperto esse chakra, podemos também nós manejar os estados de jinas. Quando mete o corpo físico dentro da quarta dimensão, dentro da quarta coordenada, dentro da quarta vertical, está usando naturalmente os poderes do Cardías. O estudante. O mestre. Certamente fala em geral do chakra cardíaco, do Anahata Chakra, que não é outra coisa que a igreja de Tiatira. 5. Se passamos um pouquinho mais acima, entramos na quinta igreja, que é a de Sardes. Sim, quando o fogo chega à altura da laringe criadora, se abre essa igreja maravilhosa, e então adquirimos a clareaudiência. 6. Quando o fogo chega à altura do entrecenho, se abre a igreja de Filadélfia e adquirimos a clarividência. 7. Quando o fogo chega à altura da glândula pineal, se abre a igreja de Laodiceia e então adquirimos a ponividência, a intuição. É precisamente na igreja de Laodiceia onde deve realizar-se o desposório de Shiva Shakti. A Shakti, quer dizer, a Mãe Divina, deve subir como uma serpente, como uma víbora ao longo do canal medular, e é aqui, precisamente na pineal, onde vem já a desposar-se, formalmente, com o Senhor Shiva. Por isso é que aqui na cabeça há um tattva que vibra intensamente, o tattva Shiva Shakti. E o fogo, por último, vem a transformá-lo radicalmente. Inquestionavelmente, o fogo tem 7 graus de poder, não é? Isso é óbvio. Há necessidade de desenvolver cada um desses graus de poder do fogo. No entanto, devemos falar claro, um vem a gozar totalmente, digamos, dos poderes de Kundalini ou da Kundalini, quando ela, a serpente, nos devora totalmente. Ela deve tragar a alma, ela deve devorar o espírito. Quando ela logrou devorar-nos, viremos a gozar nós, verdadeiramente, dos poderes da serpente. Antes disso passamos por estados meramente preparatórios. Por sua vez, chegará um dia no caminho esotérico, em que a águia se trague a serpente, isso representa um trabalho mais avançado. A águia é o terceiro Logos, o Espírito Santo, o Senhor Shiva, o arquierofante, o arquimago. Quando ele traga a serpente, pois, obviamente que fica em nós, exclusivamente, a serpente emplumada, não é? Por quê? Porque ela é a serpente e a águia é o terceiro Logos. Quando o terceiro Logos traga a serpente, então temos a serpente emplumada Quetzalcoatl. Quer dizer o homem autorrealizado, o homem perfeito, o homem ressurreto, o homem Deus. Item estudante. Os artistas pintaram a águia tragando a serpente, é o mesmo? Item mestre. Precisamente, no símbolo que temos aqui na bandeira nacional está representado isso, a águia, o terceiro Logos, deve tragar a serpente. Mas primeiro a serpente deve devorá-lo devorar a alma, devorar o espírito, tragá-lo, e quando se logrou isso, então o terceiro Logos, a águia, a devora ela. Item estudante. Isso de quando a serpente traga a alma, traga tudo, é quando se destruído todos os defeitos, os eus, os egos. Item mestre. É óbvio, porque a Mãe Divina não come lixo, não come nada indigno. Ela, a serpente sagrada, não poderia devorar jamais nada indigno. Para que ela possa devorar a alma, o espírito, todos os nossos princípios superiores conscientivos, etc., etc., pois,
temos que haver eliminado radicalmente os diversos elementos subjetivos das percepções, todos os elementos inumanos. Enquanto não houver eliminado tudo isso que há de inumano dentro, pois, é impossível que a víbora sagrada nos devore. Repito, ela não come nada indigno, ela não come lixo. Quando a serpente nos devora radicalmente, ficamos convertidos na serpente. Por isso é que diz Wotan, o grande mestre do mexicano: eu me meti pelo buraco da serpente, um buraco que chega do centro da terra até a raiz do céu, e pude entrar naquele buraco, naquela passagem da serpente, porque eu sou uma serpente. Recordemos que todos os grandes hierofantes que existem em Babilônia, Grécia, etc., etc. Isso é óbvio. As asas ígneas que luzem na espinha dorsal dos anjos, são as mesmas asas das quais estou falando, são abertas sempre pelo forrar, são as asas do caduceu de Mercúrio. De maneira que o importante é chegar a ser tragado pela cobra. Item estudante. Mestre, com relação à prática do grande arcano, o só fato de estar unidos o varão e a fêmea, sem luxúria, com amor, mas sem luxúria, produz todo tipo de fenômenos, ou se necessita pôr-lhe algo mais quanto a mente, quanto a mantras, ou a simples união é suficientemente forte. Item mestre. A simples união do homem e da mulher é mais que decisiva, porque nesses instantes Adão e Eva são um só ser, são um andrógeno perfeito. Inquestionavelmente, nesse momento estão envolvidos com uma luz magnética extraordinária. Se não cometem o crime de derramar o vaso de Hermes, então reterão essa luz e com ela poderão transformar-se, purificar-se. Existem dois árvores que são básicos na vida. 1. A árvore da ciência do bem e do mal, é o sexo. 2. E o outro, a árvore da vida, está formada pelos 10 sefirós da cabala hebraica. São todas essas regiões suprassensíveis que os esoteristas chamam o Keter, mundo do Pai, o Chokma, mundo do Cristo, o Bina, mundo do Espírito Santo, o Chesed, mundo de Atman, o íntimo, o Gebura, mundo búdico ou intuitivo, o Tiferet, mundo causal, o Netzash, mundo mental, o Od, mundo astral, o Yesod, mundo etérico, a questão sexual, e o Malkut, mundo físico. Essas regiões formam o universo, é o que se chama na árvore da vida. Item estudante. 1. Os 7 corpos. O corpo mental, o corpo vital, o corpo astral? Item mestre. Bom, mas, é claro, o humanoide não tem essa estatura. O humanoide comum e corrente crê que os tem, mas todavia não os tem. Item estudante. Há que criá-los. Item mestre. O humanoide comum e corrente único que tem é o corpo planetário, e dentro do corpo planetário, sim, está o assento vital, o que sustenta os princípios orgânicos, o que serve de embasamento aos princípios vitais, e um pouco mais a fundo, o humanoide o que tem é o ego, o eu, o mim mesmo. Item também há algo muito decente no humanoide, a essência, mas essa essência anímica não é mais que uma fração, digamos, de Tiferet, uma fração engarrafada, metida, embutida entre todos esses agregados psíquicos que formam o ego, o eu, o mim mesmo, o si mesmo. Item assim, pois, o animal intelectual arrogaze coisas que não tem, presume de ter um veículo sideral, de possuir um corpo mental, causal, e não sei que mais, mas realmente nada disso fabricou todavia. Para tê-los aqui criá-los, e somente é possível criá-los mediante a transmutação do esperma em energia. O princípio fulasnitaniano versus princípio itóclanos. Em outros tempos a vida era muito distinta. Item na época, por exemplo, da Lemúria, as gentes viviam de acordo com o princípio fulasnitaniano. Esse princípio fulasnitaniano permitia que os seres humanos vivessem longuíssimas idades, alcançavam até 12 e 15 séculos. Cada ser humano podia viver 12, 15 séculos, tempo suficiente como para poder criar os corpos existenciais superiores do ser, mediante o cumprimento do dever parlok. Item qual é o dever parlok do ser? O dever parlok do ser é o dever cósmico, e esse dever a que cumprir, os habitantes da Lemúria também cumpriam com esse dever, então prolongavam a vida até 12 e 15 séculos, tempo mais que suficiente para criar os corpos existenciais superiores do ser. Mas quando o animal intelectual esqueceu o cumprimento do dever cósmico, quer dizer, item desde então, baseado nesse princípio, o animal intelectual morre quando menos o pense,
dura 60, 80 anos e morre, já não tem tempo para criar os corpos existenciais superiores do ser, a menos que se dedique de verdade a isso. Quando o ser humano vivia de acordo com o princípio fulasnitaniano era diferente, porque então cumpria com o dever cósmico a maravilha. Esse dever cósmico ou dever parlok do ser, consiste, precisamente, em fazer-se consciente de todas as atividades dos 5 cilindros da máquina orgânica. Temos por exemplo que o animal intelectual tem normalmente 5 cilindros em sua máquina orgânica. 1. O primeiro cilindro é o centro intelectual. Os habitantes da Lemúria não aceitavam em sua mente, em seu intelecto nenhuma informação, nenhum dado do qual não tivessem plena consciência. Se um habitante de Lemúria, por exemplo, estudava um livro, durava anos inteiros estudando, porque tinha que fazer-se plenamente consciente de cada palavra do livro, tinha que verificá-la nos mundos superiores de consciência cósmica antes de poder aceitá-la, aceitar o livro. Sempre se estudava a fundo com a consciência. Possuíam a razão objetiva, seu raciocínio se fundava, basicamente, nos distintos processos da consciência. Hoje as coisas são diferentes, hoje as gentes leem em forma maquinal, automática. Se observamos as pessoas lendo jornais nos assombramos, parecem entes mecânicos, o mesmo é com os livros, o mesmo com tudo, por isso é que a razão destas gentes é meramente subjetiva. Quando o animal intelectual deixou de cumprir com o dever parlok, se degenerou. 2. Depois do centro intelectual temos o centro de emoções, este centro emocional é bem fundamental. Desgraçadamente as gentes não têm consciência de suas emoções. Observeis as multidões em uma praça de touros, as aberrações que cometem, as mulheres tirando sua roupa íntima, jogando-a aos toureiros, barbaridades, enfim, que indica isso. Deixam-se levar pelas emoções violentas, não têm controle nenhum sobre suas emoções. Os habitantes da Lemúria, como sabiam cumprir com o dever parlok do ser, eram conscientes de suas emoções, não aceitavam emoções inconscientes jamais. 3. Agora, quanto ao centro do movimento, já sabemos que este se relaciona com nossos atos, costumes, atitudes, etc. Os habitantes da Lemúria eram conscientes de seus atos, podiam modificá-los à vontade, não aceitavam atos automáticos, inconscientes e sabiam cumprir com seu dever cósmico. 4. Quanto ao centro instintivo, eles eram conscientes de seus instintos, existem muitos instintos em nós, e aquelas gentes que sabiam cumprir com o dever cósmico, não se deixavam levar em forma mecanicista pelos instintos, faziam consciência de tudo. 5. E por último, temos o quinto centro, centro sexual. Eles eram conscientes das atividades do sexo, eles não cometiam a tolice de extrair do organismo sagrado esperma, antes bem, o transmutavam para aproveitar o hidrogênio sexual Si-12. Tal hidrogênio era passado a uma oitava superior e se desenvolvia dentro das notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, então cristalizava na forma esplendente do corpo astral, se criavam o astral. Levando o hidrogênio sexual Si-12 a uma segunda oitava de tipo superior, então aparece o corpo da mente, vem a cristalizar com as mesmas notas musicais. E levando a uma terceira oitava de ordem superior, vem a aparecer o corpo da vontade consciente, cristaliza com as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Não há necessidade de cantá-las, eles não necessitavam cantá-las. Esses sons se perpetuam durante a mesma transmutação por si mesmos, sem que um os provoque. Assim pois cristalizavam eles seus veículos existenciais superiores, os criavam, logo recebiam em sua natureza íntima, o princípio anímico, a alma causal ou a alma humana e se convertiam em homens. Mas quando se desenvolveu o abominável órgão condartiguador na espécie humana tudo mudou, estabeleceu-se uma desordem na psique, uma anomalia, e depois de que desapareceu tal órgão, ficou em nossa natureza as mais consequências desse órgão, cristalizações mesmas de todos nossos erros, de todas as mais consequências desse órgão. É óbvio que a essência, o princípio anímico, ficou engarrafado, pois, nas mais consequências desse abominável órgão condartiguador.